CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo A Estrada da Vida. Carmen vai ler aqui o Evangelho e juntos a gente vai tocando aqui. Vamos ler o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O item é o 2, Preces por si mesmo. Os anjos guardiães e os espíritos protetores. Número 11, Prefácio. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob a sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho, ou seja, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, por entre as provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Pode fazer a prece. E assim, elevando nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, vamos pedir a espiritualidade amorosa desta casa, a coluna de espíritos que nos sustenta, nos ampara com tanto amor, tanta paciência, possam estar conosco em mais esse estudo de obras póstumas de Allan Kardec, e que o amor que vibra nessa casa possa estar em todos os compartimentos, vibrando e amparando, nutrindo a todos nós e aos nossos queridos ouvintes. Obrigada. Que seja em nome do nosso irmão altivo, que seja em nome de Allan Kardec, que seja em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Então vamos lá. Está saindo o som aí bem? A Estrada da Vida. A questão da pluralidade das existências preocupou desde há muito tempo os filósofos, e mais de um viu na anterioridade da alma a única solução possível dos problemas mais importantes da psicologia. Sem este princípio, eles se encontraram detidos a cada passo e encurralados no impasse de onde só puderam sair com a ajuda da pluralidade das existências. Então, a gente vê na regressão da memória vários pesquisadores, após a Kardec, trazendo à baila essa questão da anterioridade das existências, como Charles Gichet, Bois, Coronel de Rochard, uma porção deles, que fizeram grandes pesquisas com relação à regressão de memória e mostrando as experiências anteriores. A maior objeção que se possa fazer a esta teoria é a ausência da lembrança das existências anteriores. Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes, uma das outras, deixar um corpo para retomar logo um outro, sem a memória do passado, equivaleria ao nada, pois seria o nada do pensamento. Seriam tantos pontos de partidas novos, sem ligação com os precedentes. Seria uma ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente e a esperança mais doce e mais consoladora do futuro.
Seria, enfim, a negação de qualquer responsabilidade moral. Uma tal doutrina seria completamente inadmissível e tão incompatível com a justiça de Deus quanto a de uma única existência, com a perspectiva de uma eternidade absoluta de penas por algumas faltas temporárias. Compreende-se, então, que aqueles que fazem uma ideia semelhante da reencarnação rejeitem-na, mas não é assim que o Espiritismo nos apresenta. Então ele mostrou aqui as refutações contra a reencarnação. Só que eles não estão analisando corretamente. Não é dessa forma que o Espiritismo analisa a reencarnação. O porquê do esquecimento do passado, nós vamos ver aqui na frente. Porque rejeitar com essas ideias que eles colocaram aqui seria o mesmo que rejeitar também a questão do inferno. Algumas faltas que eu cometi, eu vou para o inferno, e se eu vou para o inferno, não vou ver quem eu amo. E se eu for para o céu, quem eu amo for para o inferno, a recíproca é verdadeira. Também não vou ver quem está no inferno se eu estou no céu. Teria uma doutrina também destituída do amor divino, do amor de Deus. Contrário a tudo o que Jesus pregou, né? O amor, principalmente o perdão. Eu estou lendo um pouquinho mais rápido porque a Carmen falou sobre isso semana passada. Nós voltamos aqui um pouquinho. A existência espiritual da alma, diz-nos, é sua existência normal, com a lembrança retrospectiva indefinida. As existências corporais são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual. E a soma de todas estas estações é apenas uma mínima parte da existência normal. Absolutamente como se numa viagem de vários anos parássemos de tempos em tempos durante algumas horas. Se durante as existências corporais parece aí haver solução de continuidade, pela ausência da lembrança, a ligação se estabelece durante a vida espiritual, que não tem interrupção. A solução de continuidade só existe na realidade para a vida corporal, exterior e de relação. E aqui a ausência da lembrança prova a sabedoria da providência, que não quis que o homem fosse muito desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir. Mas no estado de repouso do corpo, no sono, a alma retoma parte de sua alavanca. Em parte, sua alavanca. E aí se restabelece a cadeia interrompida somente durante a vigília. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a vida no corpo, ela interrompe momentaneamente a vida da alma, que é única. Quando a gente dorme, a gente volta a ter parte dessa lembrança. Há uma conexão. E quando a gente desencarna, a alma continua sendo a mesma alma, com uma integralidade do seu conhecimento, dos seus valores. Isso não se perde. Agora, você não lembrar do passado, tem muitas experiências que mostram, nós falamos aqui no estudo anterior, que mostram a existência da vida em vidas anteriores, muitas. Mas a não lembrança é uma benesse para nós, um fator que nos auxilia no progresso. Porque como espíritos imperfeitos que somos, muitos erros cometemos, muitas quedas. Então é necessário a gente esquecer para retomar a caminhada. E nessa retomada a gente vai se fortificando, vai criando resistência ao mal. Aí erra menos, acerta mais, até você chegar numa posição em que você não erre mais. Então o esquecimento é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E as pessoas que amamos, a gente vai reencontrar quando a gente desencarnar, como reencontramos durante o sono físico. Alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa, Sandra? Você, Carmen. A isto pode-se fazer ainda uma objeção e perguntar que proveito pode-se tirar de suas existências anteriores para sua melhora, se não se lembra das faltas que se cometeu.
O Espiritismo responde, olha só, o Espiritismo responde primeiramente que a lembrança de existências infelizes, juntando-se às misérias da vida presente, tornaria esta ainda mais penosa, que nós acabamos de dizer. É uma bênção você esquecer do passado. É, portanto, um acréscimo de sofrimento que Deus quis nos poupar. Se assim não fosse, qual não seria a nossa frequente humilhação ao pensarmos no que já fomos? Tem coisas nessa existência que a gente não quer lembrar de jeito nenhum. Queria apagar. Se vem na nossa memória, meu Deus, eu não quero saber disso. Não é? Se tem assunto, eu falei um assunto aqui com a Carmen falou para mim, não quero nem pensar nisso. Não quero nem falar nisso, não foi? Acabou de me dar uma resposta. E eu concordei com ela. Se tem assuntos que são externos a nós, situações que estão acontecendo, que a gente não quer saber, não quero nem saber disso. Imagine quando esse problema é interno, quando ele é nosso. Você não quer nem saber. Como temos alguns que a gente não quer nem saber, né? Aí ele continua aqui. Quanto ao nosso melhoramento, esta lembrança é inútil. Durante cada existência, damos alguns passos adiante, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma delas é, assim, um novo ponto de partida, em que somos o que de nós fizemos, em que nos tomamos pelo que somos, sem ter que nos inquietarmos pelo que fomos. Se numa existência anterior fomos antropófagos, o que tem isso de mais se já não o somos mais? Se tivemos um defeito qualquer no qual não restou mais nenhum traço, aí está uma conduta saudada, com a qual não temos mais o que preocupar. Suponhamos, ao contrário, um defeito que se tenha corrigido pela metade. O restante se encontrará na vida seguinte, e é a se corrigir dele que é preciso dedicar. Tomemos um exemplo. Um homem foi assassino e ladrão. Foi por isso punido, seja na vida corporal, seja na vida espiritual. Ele se arrepende e se corrige da primeira tendência, mas não da segunda. Na existência seguinte, ele será apenas ladrão. Talvez um grande ladrão, porém não mais um assassino. Mas um passo adiante e ele será apenas um ladrãozinho. Um pouco mais tarde e ele não roubará mais, mas ele poderá ter a veleidade de roubar. Em sua consciência, neutralizará. Depois, um último esforço e tendo desaparecido qualquer traço da enfermidade moral, ele será um modelo de probidade. O que importa então que ele foi? A lembrança de ter morrido no cadafalso não seria uma tortura, uma humilhação perpétuas? Aplicai este raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e podereis ver como a alma se melhora, passando e repassando pelas peneiras da encarnação. Deus não será mais justo por ter tornado o homem arbítrio, um homem árbitro do seu próprio destino, pelos esforços que ele pode fazer para melhorar-se, do que ter feito nascer sua alma ao mesmo tempo que o seu corpo, e de condená-lo a tormentos perpétuos pelos erros passageiros, sem lhe dar os meios de se purificar de suas imperfeições? Pela pluralidade das existências, seu futuro está nas suas mãos. Se ele leva muito tempo para se melhorar, sofre as consequências. Se é a suprema justiça, mas a esperança nunca lhe está interdita. Agora vocês vejam como é mais conforme a lei de Deus, está em suas mãos a sua melhora, o seu crescimento, e não nas costas de Jesus, que Jesus salva, que Deus salva. Ele dá as condições para você vencer. Você que tem que fazer por onde, né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, ele falou que a reencarnação nos ajuda a purificarmos-nos.
E o que a gente fez de errado no passado? Se a gente se corrigiu, ótimo. Estamos com a virtude e não mais com aquele defeito. Aqui que você parou, né, Carmen? Agora vamos continuar aqui. A comparação seguinte pode ajudar a tornar compreensíveis as peripécias da alma, da vida da alma. Vá lá, suponhamos uma estrada longa, no percurso da qual se encontram, de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tem que atravessar. À entrada de cada floresta, a estrada larga e bela é interrompida e se torna e retorna à saída. Um viajor segue esta estrada e na primeira floresta, esta estrada e entra na primeira floresta. Mas aí não há mais sendas trilhadas. Um labirinto inextricável no meio do qual ele se perde. A claridade do sol desapareceu sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde vai. Finalmente, após fadigas inauditas, ele chega aos confins da floresta, mas oprimido pela fadiga, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos calhaus. Lá reencontra a estrada e a luz e segue seu caminho procurando curar-se de suas feridas. É bonito, né? Porque aqui ele está falando que a nossa encarnação é exatamente dessa forma. Existem momentos que a gente consegue, né? A gente caminha na luz e que há momentos em que a gente se machuca, que a gente cai, que a gente erra, enfim. Continua. Mais adiante. Mais adiante, encontra uma segunda floresta onde o esperam as mesmas dificuldades. E ele, porém, já tem um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Numa, ele encontra um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para impedi-lo de se transviar. A cada nova travessia, sua habilidade aumenta, embora os obstáculos sejam cada vez mais facilmente superados. Certo de reencontrar a bela estrada à saída, esta confiança o sustenta. Depois ele sabe orientar-se para encontrá-la mais facilmente. A estrada chega ao cume de uma montanha muito alta, de onde ele descortina todo o percurso, desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e lembra-se das vicissitudes que aí experimentou. Mas esta lembrança nada tem de penosa, porque ele chegou à meta. Ele é como o velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda-se das batalhas às quais assistiu. Estas florestas disseminadas pela estrada são para ele como pontos negros sobre uma fita branca. Ele diz para si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas de atravessar. Parecia-me que nunca chegaria ao objetivo. Tudo me parecia gigantesco e intransponível à minha volta. E quando penso que, sem este bravo lenhador que me colocou no bom caminho, talvez eu ainda estivesse por lá. Agora que considero estas mesmas florestas do ponto onde estou como me parecem pequenas, parece-me que, com um único passo, teria podido transpô-las. Ainda mais, minha visão as penetra e lhes digo e distingo os menores detalhes. Vejo até os passos em falso que dei. Então, olha só.
eu vou trazer uma experiência para vocês. Quando eu era soldado, eu fui atravessar um percurso de floresta, de mata densa, lá na Amazônia. E fui com um grupo de colegas. Aí nós tínhamos como orientação somente uma bússola. A floresta é bem fechada, uma mata densa, você só tinha uma bússola. E levamos alguns dias. Você não sabia o que tinha ali na frente. Você só sabia que tinha um mapa, você ia chegar num lugar que a gente chamava de Varjão, que era um descampado, e depois na beira de um rio. E naquele rio você seria resgatado, seria levado para um local de segurança. E assim a gente fez. Estou no mato, todo mundo tenso, porque era a primeira vez, e a gente atravessou aquela mata ali. Tem a lembrança até hoje, já se vão aí, ó, de 1985, 84, 85 para cá, quantos anos? 38. 64 menos 38, eu tinha 25 anos por aí, uns 25, 26 anos. Era novo, né? Vamos lá. Tenho a lembrança de tudo. A gente não sabia se encontrar água, então levava o cantil com com bastante água. De noite, um medo danado de onça, um cheiro de onça, era macaco gritando, era tudo. Uma noite terrível. E todo mundo querendo andar. A analogia que Kardec está falando aqui com a reencarnação. Quando chegamos no Varjão, que beleza. A gente já sabia que estava perto. Andamos, respiramos um pouco, que era um lugar descampado. Depois entramos numa segunda floresta e chegamos no rio. Tudo bem. Uma segunda vez, eu já fui já não era mais aluno. Eu já conhecia. E eu fui acompanhando um grupo. Quando eu fui, não tinha ninguém me acompanhando. Fomos nós e nós mesmos. Na segunda, a gente botou lá os alunos para fazer aquilo. Mas eu já sabia. E fui com mais tranquilidade. Eu só não falava nada. Deixava eles tomarem a decisão deles. Vamos para lá, vamos para cá, vamos dormir, não vamos dormir, vamos caminhar, vamos parar, Eu só ia quieto. Aí foi bem mais tranquila a travessia para mim. Depois, do mais alto, fazendo um sobrevoo de helicóptero, que a gente traçando esse percurso, pegando ali o azimuth que eles deviam ter seguido, do alto a gente via. Poxa, aqui está uma floresta densa, aqui tem um descampado, uma floresta menos densa, um grande rio passando, com segurança eles vão ser levados. Então você já está do alto vendo aquilo tudinho, exatamente o que o Kardec está falando aqui. Então é a mesma coisa, quando você está na reencarnação, você está nessa floresta densa. E as primeiras encarnações, você não sabe como proceder exatamente. Você vai seguindo o seu instinto, você vai buscando, você cai, você se machuca. Depois você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai passando com mais tranquilidade pela floresta que é a reencarnação, com mais experiência, cada vez mais experiência, até que um dia de fora, você como espírito, você vê o percurso que você fez da vida, o aprendizado que você teve com tudo isso, e fica fácil para você, fica mais fácil para você poder seguir. Então, a vida é uma só, e a encarnação são essas florestas que momentaneamente você se envolve nela para ter um aprendizado. E quanto aprendizado, mesmo nessa questão literal da mata, quanto aprendizado a gente teve ali. Vou espirrar. Alergia aqui, alguma poeira. Desculpe. Então, é isso que o Kardec está contando aqui para a gente. Ficou bem claro? Opa, a tua experiência ficou ótima. Da floresta, Eu me vi aqui, ela está lendo, eu estou me vendo andando lá. Eu andava no mato, entramos num lugar de espinho, que a gente chamava de arranha-gato.
Pô, o cara foi pelo arranha-gato, era um paredão de arranha-gato. Arranha-gato é uma árvore. É uma árvore não, é um arbusto cheio de espinho. Eu falei, caramba, a gente com facão cortando, tem que passar logo esse arranha-gato. Então, são as experiências que você tem, né? São experiências. Aí ele vai continuar aqui, que vai ficar de maneira mais clara ainda o entendimento. Então, um ancião lhe diz: meu filho, chegastes ao fim da viagem. Foi lá a embarcação que chegou, e pô, e a gente se sentiu herói, né? Herói. Chegamos, conseguimos, vencemos. Eu me senti lá o mais bravo dos soldados, né? Então, o ancião lhe diz: meu filho, chegaste ao fim da viagem, mas um repouso indefinido causar-te-ia logo um tédio mortal, e tu te porias a lamentar as vicissitudes que experimentaste e que davam atividade aos teus membros e ao teu espírito. Então não podia parar ali, a vida continuou, continuamos trabalho, fomos para um outro tipo de trabalho, outros afazeres, outro tipo de aprendizado, que não mais aquele ali a gente ultrapassou. Vês daqui um grande número de viajantes na estrada que percorrestes, e que, como tu, correm o risco de se perderem no caminho. Tens a experiência, nada mais temes, vai ao seu encontro. Não foi lá o que eu fiz depois, acompanhando o grupo? O grupo foi lá, discutia, brigava, eu na minha ali, né? Eu só anotava, fulano é brigão, fulano é egoísta. Só com a minha pranchetinha ali e a minha caneta, né? E estava vendo lá, deixava eles, não falava nada. Vou por ali, vou por aqui, beber a minha água. Ó, fulano bebeu a água do ciclano, que eu vi quem bebeu, né? Então, por quê? Você estava ali analisando a conduta de cada um numa situação atípica. De pressão, né? Então você vê ali quem realmente é o homem. É assim a nossa vida. A gente está aqui na pressão. A gente esquece momentaneamente o passado, estamos aqui na luta da vida, mas não estamos sozinhos, nós temos um guia. Nós temos um anjo da guarda. E hoje, além do anjo da guarda, a gente tem a doutrina espírita. O evangelho de Jesus é a bússola. Olha bem, é porque vocês não têm ideia do que seja uma bússola, porque vocês nunca trabalharam com bússola. Ela é fundamental, a aviação não anda sem bússola. Então a gente não tinha como andar naquela região sem bússola. A bússola te dá segurança. É orientação. E o mapa também é importante. Eu também já pratiquei o esporte de orientação. É bússola e mapa. Então você bota lá o azimuth, ele deu lá 32, você botar a bússola ali. Eu gostava da bússola Silva, né? Uma bússola boa. Não sei nem se tem mais moderna hoje. Botava lá, é aqui. E analisava o mapa, eu já sabia o que ia encontrar. Isso é muito comum lá na Europa, essa competição aqui é pouco usado, mas é muito legal. Então, a nossa bússola é o Evangelho, para você não desviar do caminho. E o nosso mapa, o Livro dos Espíritos. Então, a gente tem guia, a gente tem proteção para vencer na vida. Só vou ler esse pedacinho aqui, tá? Para eu terminar. Vês aqui um grande número de viajantes, como ele colocou, né? A gente já leu. Na estrada que percorreste, e que como tu, correm o risco de se perderem no caminho. Tens experiência, nada mais temes, vai ao teu encontro. E tenta, através dos teus conselhos, guiá-los, a fim de que cheguem mais cedo. Irei com alegria, replica nosso homem, mas acrescenta: por que não há uma estrada direta do ponto de partida até aqui? Isto pouparia aos viajantes passarem por essa abominável floresta. Aí diz lá o experiente, né, o velho, olha a companhia ali, a companhia. Meu filho, retruca o ancião, olha bem e verás nelas muitos que evitam um certo número delas. São aqueles que, tendo adquirido mais cedo a experiência necessária, sabem pegar um caminho mais direto e mais curto para chegar. Mas esta experiência é o fruto do trabalho que necessitaram as primeiras travessias, de tal maneira
que não chegam aqui senão em razão de seu mérito. O que saberias tu se não tivesse passado por lá? A atividade que tivestes que desenvolver, os recursos da imaginação que te foram necessários para te franquear o caminho, aumentaram teus conhecimentos e desenvolveram tua inteligência. Sem isto, serias tão noviço quanto eras ao partir. E depois, procurando livrar-te dos problemas, contribuíste tu mesmo para a melhoria das florestas que atravessaste. O que fizeste é pouca coisa, imperecível, imperceptível. Mas pensa nos milhares de viajantes que fazem outro tanto e que, trabalhando por eles, trabalham sem suspeitarem para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas através do repouso que gozam aqui? Que direito teriam a este repouso se nada tivessem feito? Então, vamos voltar lá para a floresta. Realmente, depois que eu passei, eu falei, tem um pegando isso aqui, ó, seria olhando do alto, de helicóptero. Caramba, é molinho. Não é tão difícil assim. Mas teve um grupo que eu fui, que quando chegou num determinado ponto da caminhada, depois de uns dias lá no mato, eles não, um deles, quase ninguém tinha água, mas um deles não tinha água e estava enlouquecendo, sem a água. Em vez dele continuar reto, ele não, eu quero água. Foi procurar água. O que a experiência diz lá? Onde tem, na mata, onde tem palmeira, tem água. E quando ele chegou nesse varjão, que ele olhou à direita, ainda lembro do lado direita, ele viu um monte de palmeiras, e ele falou assim, lá tem água. Lá tem água. Vambora, fulano. Não, eu quero água. Ele, pode ir que eu vou pegar água. Ele pegou o caminho da direita. Foi todo mundo com ele, né? Deixa ele sozinho. Aí andou. Realmente chegou a água. Olha, ele desviou o caminho. Quantos de nós desviamos do caminho? Eles, em função disso, levaram mais tempo para chegar ao porto seguro. E como ele também não teve paciência, assim que chegou no charco, que ele viu água, ele bebeu daquela água ali mesmo, no charco. Se tivesse andado um pouco mais, ia encontrar água limpa, mais limpa. Mas não, foi ali e ali ficou. As coisas engraçadas que acontecem. Então, é a vida. Quantas vezes a gente desvirtua o caminho, quer pegar um atalho e demora mais a chegar. Mas isso traz experiência. Qual a experiência que ele tinha que ter tido? Antes nós dissemos, dosem o consumo da água. Leva água. Se quiser levar mais água, mas vai ficar pesada ali a mochila. É com você, ou vai mais leve ou leva água. Ou então você leva o teu cantil com água e você bebe o suficiente. Mas lá a gente só dava o cantil mesmo, não podia dar garrafa para levar, não. Era para o camarada aprender a ser, como é que dá o nome? Parcimonioso, né? Serviço com parcimônia da água e da alimentação que ele estava ligando. Então, ele bebeu muita água, acabou. Ele ficou sem, ficou igual a história lá das virgens, né? Que ia para o casamento, né? Não eram 7 nas virgens. Que uma ficou sem o óleo para acender na hora do noivo. Pois é, ele bebeu a água toda, ele ficou com sede, desviou, e não somente ele, com ele levou um bandão. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Por causa de uma ilusão qualquer, por causa de uma ação não conforme a lei, você se desvia do caminho e você leva tantos com você. Olha a responsabilidade. É por isso que você é diretor de casa espírita. Levou um bandão, agora sofre, agora aguenta. Uns rebeldes que tem aí. Aí você, agora tem uma coisa, você aprende. Você aprende. Se esse colega fosse uma segunda vez, que ele não foi mais, ele já desencarnou. Que Jesus o abençoe, porque ele era gente boa. O Birão era gente boa. Ele era grandão, forte.
Se você aprende. Se ele fosse uma segunda vez, opa, aquela vez eu tive sede porque eu bebi muita água. Agora eu vou segurar a minha marimba, porque eu sei que eu vou chegar ali, um pouquinho mais de paciência, eu chego lá. E vai deixar os novinhos se virarem. Eles têm que aprender. Aprendizado dele. Entendeu? É a vida. É perfeita essa analogia que Kardec faz. Para mim ficou mais claro ainda pela minha experiência de vida. Mas a vida é assim. A vida é assim. Você tem uma família, você tem um lar. Quantos não valorizam o lar, conspurcam o lar, cometem traições, abandona filhos. Normalmente o homem abandona a esposa com os filhos, mas também hoje é muito comum a esposa abandonar o lar, deixar o marido enlouquecido. Quantos suicídios por causa disso? Agora é um aprendizado. Você vai responder por isso. Você lá no mato respondeu com a sede. Você vai responder por isso. Por quê? Você tinha uma família, você tinha um lar, você tinha uma segurança, você tinha tudo para seguir, mas você desviou. Vai ter que voltar novamente para pegar onde você largou e continuar. Eu estava ouvindo aqui um amigo falando comigo esses dias, ontem. Eu não me lembro quem foi, eu lembro da história, não me lembro quem foi. Ele contou que casou novinho. Vou trazer um exemplo aqui pra gente. Ele namorava, engravidou a menina. Foi para o pai da garota, disse que o pai é muito correto. O pai falou, e aí? Você vai assumir? O pai chamou ele. A menina engravidou. Há muitos anos atrás. Você vai ficar com a minha filha, você vai assumir. Se você não quiser, não for assumir, você pode ir embora. Eu vou assumir a minha filha e meu neto. A minha neta ou meu neto. Você pode ir embora. Aí ele falou, não, eu assumo. Tenho amor à sua filha, amor ao filho, aconteceu. Aí disse que o pai lá foi o seguinte, então, você tem onde morar? Você tem como sustentar a família? Aí disse que era garoto, tinha como, estava garoto, tinha 17, 18 anos, que ele falou, 18, 19 anos, estava trabalhando, mas não tinha. E o pai falou assim para ele, você tem aí 1 ano, vou te dar 1 ano para você se estruturar. Você vai morar aqui, a casa é grande, vou te dar uma parte da casa, você vai morar aqui com ela. Em 1 ano você vai se preparar para tocar a sua vida. Ele disse que ficou um pouco mais de 1 ano, quase 2 anos, mas conseguiu. Tem hoje 4 filhos, cresceu, continuou, viveu lá, vive até hoje. Isso aí uns 20 anos atrás, 30 anos, muito tempo atrás. Ele fez a parte dele. Ele disse que gostava tanto do sogro dele, e o sogro dele eram 2 amigos, até que, de repente, o sogro se encantou por uma pessoa que não era muito digna, largou tudo, largou a família, largou todo mundo, dividiu o que ele tinha lá com a esposa, com todo mundo, e foi viver com essa moça. E ficou todo mundo escandalizado. Isso acabou desencarnando logo depois, todo mundo via que a moça lá era interesseira, né? Só não tinha amor nenhum por ele, e ele sabia disso, ele já velho, já com uma certa idade, e ela nova, moça nova. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Não tem como. Ah, amor? Uma menina de 15, 20 anos vai sentir amor por mim, um velho barrigudo? Peraí, pô. É o canto da sereia. Pronto. Arrebentou com a vida dele, né? Aí os problemas todos que isso aí acontece. Desviou, desencarnou. Certamente, eu não sei quem é, estou contando aqui a história que eu ouvi, e que é muito comum hoje, é muito comum. Certamente no plano espiritual, putz,
ilusão. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz com a minha vida? Poxa, meus filhos, que vergonha. Minha esposa, meu Deus. E agora? Segundo uns, vai para o inferno, velho. Vai queimar no mármore do inferno. Não quero mais saber de você. Queima até. Seria justo? Segundo outros, né? Segundo a doutrina espírita, meu amigo, você errou. Vamos fazer o caminho de volta? Vamos voltar? Vamos reencarnar? Provavelmente você vai ter que passar pela experiência também do abandono, para você ver o quanto isso dói. O quanto isso dói, o quanto você machucou o outro. Aí eu quero passar por isso. Meu Deus, é esse o meu caminho, eu quero. Estou muito arrependido. Então, aí vamos voltar, vamos lá, uma nova experiência. Aí você vê dores aí, né? Que somente com a reencarnação, que ele está falando aqui da reencarnação, explica. Só a reencarnação explica. Agora nós que conhecemos aqui a doutrina espírita. Então vamos supor que eu, para não falar da Sandra, que tem cara de bandida, eu roubei, nessa vida eu peguei aquilo que não é meu. Nessa vida eu traí. Nessa vida eu machuquei algumas pessoas com a minha maneira de ser. Traí a minha esposa. Nessa vida, o que mais que eu posso ter feito? Nossa, tem muita coisa. Aí eu me arrependi. Eu conheci a doutrina espírita e fiz assim, putz, e agora? Minha esposa deixei, já até desencarnou, me abandonou. Meu Deus, eu não estou aprendendo, eu não aprendi aqui, Senhor, que a reparação se dá nesta vida. Eu vou reparar todo esse mal que eu fiz. Aí eu vou ser diretor de casa espírita. Olha aí, não é só diretor de casa espírita, não, estou pegando o meu exemplo, né? Aí o meu dinheiro, aquilo que eu tirei do outro, eu vou comprar sem segundas intenções, o arroz, o feijão, ajudar os famintos, acolher as pessoas. Eu não estou reparando o mal? Porque o mal que eu fiz àquela pessoa, na verdade, ela me perdoou. Mas o meu problema então passou a ser com a lei de Deus. Eu estou reparando. E aqui no trabalho de relação com o outro, das dificuldades, eu também estou sendo honesto com a doutrina espírita, sincero com Jesus, sincero com a doutrina espírita, levando pedradas, que é normal. Eu não estou reparando a traição, eu não me arrependi. E se tiver que sofrer alguma grande decepção nesse sentido, que venha e que Deus me dê forças para passar por isso. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso para que nós, vocês que estão aqui nos ouvindo, aqui no salão, não se desesperem pelos erros cometidos. Paulo de Tarso é um grande exemplo. Paulo de Tarso chegou a mandar matar. Eu esqueci de dizer que eu mandei matar também. Para fazer legal. Então vamos lá, eu fiz abortos. Eu tirei a vida. Poxa, porque já que eu estou aqui, eu me arrependi e a reparação se dá no corpo, eu vou trabalhar com criança, eu vou dar passe em mulher grávida, eu me prostituí. Eu pegava as prostitutas, eu me envolvi com prostitutas. Eu tenho trabalho aqui para ajudar as moças ali na praia que ficam ali. Aquele grupinho ali estava todo envolvido, viu, Sandra? Olha a reparação. A reparação. Então aqui no trabalho do bem, a gente repara o mal que fez. E com cuidado sempre para não arrumar outros problemas.
para não cair de outra forma em outra situação. Então a gente tem tudo com a doutrina espírita, com o livro dos Espíritos como mapa, que a gente se situa no mapa, e com a bússola, que é o Evangelho de Jesus, a gente não se perde mais. E pede a Deus forças. Senhor, não me deixa cair em tentações. Senhor, livra-me do mal. Senhor, me dá forças. Me ajude a criar resistência ao mal. E vamos vivendo, um dia de cada vez. O que tem para hoje? Deus vai colocar, e entra Deus sim, a lei, vai colocar no nosso caminho situações para que eu possa resolver. Para que eu possa ressarcir a lei, a minha dívida. Olha a vida de Paulo de Tarso. Olha a vida de Paulo de Tarso. Pedro não negou Jesus? Pegaram Pedro, nega Jesus agora. Não, agora não. Vou te matar, pode me matar. Eu vou te crucificar, pode me crucificar. Com um detalhe, faz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual médico, igual mestre. Ele negou Jesus, mas olha só o que ele fez. Vai fazer o que Pedro fez. Vai fazer o que Paulo de Tarso fez. Então a gente tem que se predispor ao trabalho. Vamos trabalhar, vamos servir. Se Jesus sofreu imerecidamente, o que ele sofreu... Você cachorro? A crueldade que ele sofreu, por que eu não posso sofrer? Porque se eu sou imperfeito, se eu sei que eu sou imperfeito, se eu sei o que eu fiz de certo e de errado, eu estou na encarnação para isso. O objetivo é o progresso. E eu estou aqui para isso, para progredir. Senhor, me ajude. Mas nas minhas dificuldades, nas minhas fraquezas, me dê forças. Me dê forças para ir até o fim. A nossa hora é agora. A melhor encarnação que a gente já teve de todas que a gente já passou é essa. É a melhor de todas. A gente nunca teve uma encarnação tão boa. É essa. É a última que a gente está, é essa. Com todo esse farol iluminando a nossa vida. A gente só vai cair no buraco se a gente quiser. A gente só vai cair na armadilha se a gente quiser. A gente está vendo. Está iluminada. A doutrina espírita botou um holofote aqui na frente. Eu caio se eu quiser. É ou não é? E vamos aqui terminando aqui esse capítulo, né? O rapaz fala, meu pai, responde o viajante. Vai, continua. Meu pai, responde o viajante, numa dessas florestas encontrei um homem que me disse, nos confins há um abismo que é preciso atravessar de um só pulo. Porém, de 1000, apenas um único consegue. Todos os outros caem ao fundo de uma fornalha ardente e ficam perdidos sem retorno. Este abismo eu não o vi. Aí o ancião continua, meu filho, é que ele não existe. De outra forma, seria uma armadilha abominável armada para todos os viajantes que vêm a mim. O que ele está se referindo aí? Ao inferno. A um homem me diz que tem um abismo, que é uma fornalha, de 1000 só um passa. Porque esse céu beatífico que falam aí, a gente vai se encontrar todo mundo no inferno. Vai ser até melhor ir para o inferno, que a gente vai encontrar muita gente boa lá, né? Os amigos todos lá. Porque para ir para o céu está difícil. Aí ele está dizendo, isso aí não existe. Vai lá, continua. Bem sei que lhes é necessário ultrapassar dificuldades, mas sei também que cedo ou tarde eles as ultrapassarão. Se eu tivesse criado impossibilidades para um só, sabendo que ele devia sucumbir, teria sido crueldade. Pior seria se tivesse feito para atingir a maioria.
Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vais ver. Olha a estrada no intervalo das florestas. Entre os viajantes, vês os que caminham lentamente, com um ar alegre. Vê estes amigos que se perderam de vista nos labirintos da floresta, como são felizes por se reencontrarem à saída. Mas ao lado deles há outros que se arrastam penosamente. Estão estropiados e imploram a piedade dos trausentes. Transeunte, né? Eu falo trausente. Pois sofrem cruelmente das feridas que pela sua falta se fizeram através dos espinheiros. Do arranha-gato. Mas eles se curarão, e será para eles uma lição da qual aproveitarão na nova floresta que terão que atravessar e de onde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que experimentam e dizendo que em 1000 só um o atravessa, este homem teve razão, pois o número de imprudentes é bem grande. Mas se enganou ao dizer que, tendo caído uma vez, daí não sei se sai mais. Há sempre uma saída para chegar até mim. Vai, meu filho, vai mostrar esta saída àqueles que estão no fundo do abismo. Vai sustentar os feridos da estrada e mostra o caminho àqueles que atravessam as florestas. Olha aí o anjo da guarda que a gente leu ali. Quem é o anjo da guarda que foi lido ali no Evangelho? Se não esse que já atravessou a floresta, se não esse que conhece o caminho, se não esse que está nos orientando, é só a gente pedir ajuda para ele. Realmente, muitos caem, quantos distraídos na vida aí, para a vida fácil? Quantos? Não significa que eles não vão passar, eles vão demorar um pouco mais. É aquele que foi buscar lá, que desviou do trajeto. Muitos se arranham. Tem colega que se machucou, que teve que ser levado, que teve que ser conduzido, que teve que dar o primeiro socorro nele, porque ele se machucou. Então aí vai mais lentamente. Então quantos aí estão parados, estacionados nas ilusões do mundo? Como disse o guia da casa aqui, as ilusões da vida, a vida fácil. Quantos? Olha, esse exemplo triste que eu dei para vocês do senhor, eu fiquei imaginando um senhor, né, se iludindo com algo que é óbvio. Você de fora está vendo a obviedade da situação. Mas ele não viu isso, não quis ver ou não quis ver. Quantos? Quantos? Agora não se quer dizer que vai ficar nessa situação para sempre, no abismo para sempre. Aí vem a brevidade da encarnação. Se viver 70 anos, 80, é quase nada. A 80 e poucos são poucos que chegam, em média aí 70. Então, é muito breve. Agora você imagina você reencarnar, lembrando do que você fez. Você com remorso danado da bobagem que tu fez. Aí você reencarna com o mesmo remorso. Putz, eu fiz isso. E foi com fulano. E estou novamente com fulano, ou com a fulana. Estou ao lado dela para caminhar com ela e estou me lembrando daquilo que eu fiz com ela e ela lembrando também. Não dá certo. Não dá certo. Então olha a bênção do esquecimento. A bênção do esquecimento. E terminamos. A estrada simboliza a vida espiritual da alma, no percurso do qual somos mais ou menos felizes. As florestas são as existências corporais em que trabalhamos para nosso adiantamento, ao mesmo tempo que para a obra geral.
o viajor, tendo chegado ao objetivo e que retorna para ajudar os que lhes vêm atrás, simboliza os anjos guardiães, os missionários de Deus, que encontram sua felicidade nessa visão, mas também na atividade em que se desdobram para fazer o bem e obedecer ao Senhor Supremo. Boa aula, né? Bom estudo, né? Nossa, muito lindo. Lindo demais. Kardec. É. E como fomos felizes ali em escolher o anjo da guarda, né? Sim, você que escolheu. Foi o guia que escolheu, ele é que sabe, né? Então vamos encerrar o nosso estudo, agradecendo muito a Allan Kardec pelos seus apontamentos. Ele estava isso na gaveta dele, isso foi escrito, colocado no livro depois. A nossa gratidão a esse espírito. E vamos semana que vem estudar as 5 alternativas da humanidade. Faz a prece, por favor, Sandra. Sandra Carmen. Alguma pergunta? Não, faz você. Hã? Ah, é ela aqui que está. Quando o guia sai de perto, a gente Não saiu ainda não. Faz a começa. prece. Faz você tem Pode inspirado. fazer, faz, cara. Não, você vai brigar também. Vai fazer? Faz. Então agradecemos aos nossos guias, ao querido irmão altivo, ao querido Kardec, pela inspiração, pelo carinho, pelo amor, pela paciência, por ser estes agora, esses anjos guardiães, esses que já viajaram à nossa frente e têm nos sustentado nessa jornada. Muito obrigado. Que saibamos escolher o caminho certo. Ajuda-nos a vencer nesta caminhada. Ajuda-nos a não nos desviarmos mais, pois já fomos resgatados, já estamos no caminho do redil seguro, e que saibamos ouvir a voz do pastor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a esta casa de amor, por tanto que tem feito por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos aqueles que pedimos socorro e que são atendidos nesta casa de amor. Muito obrigado. Muito obrigado, altivo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês, guias e trabalhadores desta casa de amor. Em nome do nosso irmão altivo, em nome da direção espiritual do nosso SEAP, em nome do amor de Allan Kardec, de Leon Denis, pela doutrina e pela humanidade, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.